Lúcia Maggi, para quem ainda não conhece, já tem 23 anos de atuação na gestão do incentivo social privado, e a nossa principal mantenedora é a empresa Maggi, que ela atua no ramo do agronegócio. E tem como missão contribuir com o desenvolvimento local e humano nos locais onde a empresa Maggi atua. E nesses últimos meses, né, durante esse contexto da pandemia, nós focamos as nossas atividades nos estados do Amazonas, do Mato Grosso e Rondônia, fazendo atendimento emergencial com a distribuição de cestas básicas de alimento. E diante desse cenário todo, né, no nosso entendimento, os pilares essenciais para a gente, que a gente enxerga, né, como retomada do desenvolvimento é a saúde, a educação e a proteção social. Então, nós fizemos um levantamento dos dados secundários e sobre essas áreas e nesses 3 estados. E hoje aqui com vocês, né, o que a gente quer propor é um bate-papo aberto com algumas especialistas convidadas para contextualizar o momento atual. E também conhecer quais são as ações que vocês estão desenvolvendo, quais são essas ações desenvolvidas por vocês para reduzir o impacto da pandemia nesses 3 estados e, principalmente, ajudar as organizações e as iniciativas sociais a se ressignificarem, tanto os seus projetos, né, o seu papel diante desse novo contexto e a sua atuação. A partir daqui, quais são as reflexões que nós vamos levantar? E aproveitar a oportunidade também, nós vamos divulgar aqui o incentivo emergencial da Fundação André Lúcia Maggi, que nós vamos lançar nas próximas semanas. Esse incentivo, ele oferecerá o recurso financeiro para as organizações sem fins lucrativos e as iniciativas sociais para atenderem as pessoas em situação de vulnerabilidade nas áreas da saúde, educação e proteção social. E hoje, então, é o nosso primeiro encontro, a gente vai falar sobre a área da saúde. Nosso encontro tem duração de 1 hora, cada convidada terá 10 minutos de fala e depois nós vamos abrir para as perguntas de vocês. E durante a fala das convidadas, vocês podem escrever as perguntas no chat ou então levantar uma mãozinha para falar. Quem está utilizando o computador tem uma barra de ferramentas onde tem uma mãozinha. Se você clica nela, ela fica amarela e ali é como se você estivesse pedindo a sua vez de fala. E quem está assistindo esse encontro por celular só pode utilizar mesmo o chat para fazer as perguntas. E depois das falas das 3 convidadas, aí sim nós vamos abrir para responder as perguntas, mas vamos respeitar a ordem da solicitação. Quem chamou primeiro, a gente vai respeitando essa ordem. E a gente vai ter que encerrar essas perguntas de acordo com o nosso tempo, né? O tempo do nosso encontro, que vai até às 15 horas. Bom, então vamos lá agora para a apresentação das nossas convidadas. Representando Mato Grosso, nós temos a professora Márcia Webb. É professora de Medicina da Universidade Federal de Mato Grosso, a UFMT, doutora em Medicina Tropical, coordenadora da Residência Médica em Infectologia e também coordenadora do Comitê do Enfrentamento da Covid-19 do Hospital Universitário Júlio Miller. E representando Rondônia, nós temos a nossa convidada, Josefina Maria Fulco, que gosta de ser chamada como Gilce. Tudo bom, Gilce? Ela é diretora-geral da Associação Casa Família Roseta e atua há 30 anos no terceiro setor como gestora, captadora de recursos e palestrante. E representando o Amazonas, nós temos a professora Maria Ruth Souza Luna, a professora Ruth. Ela é socióloga, mestre em Serviço Social de Política Social pela Universidade Federal do Amazonas, a UFAM, e atua nas áreas de políticas de saúde, assistência social e administração pública. Convidadas, muito boa tarde. Em nome da Fundação, eu agradeço a participação de vocês, o aceite pelo convite, e com certeza vai ser de grande contribuição para todos nós e todos os participantes aqui hoje. E agora, que vocês já conheceram as nossas convidadas, então elas vão nos explicar, cada uma, em 10 minutos, como é que está o cenário atual na área da saúde no seu estado. O que já foi feito no local, que exemplos que vocês podem trazer aqui para a gente, ok? E quem vai iniciar, então, essa fala é a professora Márcia Webb. Por favor, professora. Ok.
Ok, boa tarde. Eu primeiro gostaria de saber se me escutam bem, porque eu optei por deixar o fone. Se tiver qualquer problema, me avisem que eu coloco o fone de ouvido, tá? Eu acho que não temos interferência aqui, ok? Então, boa tarde a todos. Eu agradeço esse convite que a Fundação e que me chegou através da Sara, e vai ser um prazer aqui compartilhar. Parece que eu estou muito bem acompanhada e eu acho que nós vamos ter uma discussão interessante. Bom, assim, me veio um convite como que nós temos uma fala, digamos até informal, em que nós vamos situar o Estado. Nós temos uma situação, eu acho que aqui de nós que estamos aqui presentes, acho que cada um de nós tem uma participação diferente dentro do seu Estado, pelo que eu vi até da formação, da atuação de cada um. Eu acho que isso é interessante. Então, assim, a minha área de atuação, eu trabalho com medicina pública a minha vida toda, mas, assim, eu sou uma médica que atua na assistência, na pesquisa, dentro de um hospital universitário. Então, eu tenho uma visão de alguém que atua todos esses anos, mas não participo das políticas propriamente do Estado, nunca foi a minha área de atuação. Bom, então eu vou falar um pouquinho de Mato Grosso para a gente se situar. Eu acho que, assim, nós estivemos aqui em Mato Grosso numa situação, assim, em relação à Covid, né? Vamos falar em relação à Covid-19, que é o que nos move nesse momento. Então, nós estivemos, assim, numa posição até bastante confortável, até mais ou menos o início de maio. Então, nós tivemos tempo para observar o que estava acontecendo no mundo e também o que acontecia em algumas partes do Brasil que não tiveram esse tempo, né? Então, nós começamos bem, fizemos o isolamento social inicial lá para meados de março, nós estávamos em isolamento, que fomos mais ou menos assim até o final de abril. E que foi muito importante. Nossa, isso eu digo Cuiabá, porque Cuiabá a gente já sabia que viria a ser assim, vamos dizer, o epicentro da doença aqui no nosso estado, quando ela chegasse. Então, nós, nesse momento, estávamos bem, confortáveis. O Brasil ele teve um início assim com alguma organização, mas depois, em termos assim de organização central, o Brasil se perdeu muito nessa questão da pandemia. Então, o que aconteceu é que assim as orientações que vinham do nível central, elas vinham de forma muito descoordenada. Então, contestando todo o tempo o que vinha pela Organização Mundial de Saúde, o que vinha pela ciência, o que a ciência tentava mostrar, de forma que a população foi ficando muito confusa com o que, de fato, ela deveria seguir. No nível local, aqui localmente, eu acho, assim, em termos de estado, em termos de município, a gente teve uma organização melhor, eu acho que inicial. Acho que a gente começou caminhando bem, como eu disse, fazendo isolamento, com essa percepção que o isolamento era importante, que essa quarentena imposta era importante naquele momento, porque haveria assim uma transmissão mais lenta. Então, não teríamos um crescimento de casos de uma forma tão acelerada, porque já tínhamos uma percepção de que nós não estávamos preparados, nós como Estado, mesmo como município capital, não estávamos preparados para atender um grande número de doentes com doença grave que precisasse de terapia intensiva, mesmo se tratando de tanto leitos propriamente, como assim, equipamentos de proteção individual, e equipes mesmo, equipes médicas preparadas para atendimento de formas graves. Então, sabíamos que tinha uma limitação e houve essa consciência, digamos, inicial. Só que, assim, as pressões não são só, de diferentes níveis, diferentes partes da sociedade, setores da sociedade, não só pressões, como as necessidades, a gente sabe, são muitas. E então, assim, acabamos que no início de maio, a gente, quer dizer, começou-se um relaxamento que não foi muito progressivo, que ocorreu de uma forma muito precoce. E o que nós temíamos, né, que era evoluir para uma situação de colapso, por isso que a gente não queria nessa situação, acabou que quando foi o período, principalmente de junho, então, nessa progressão de maio, aí quando chegou em junho, em julho, até pelo menos meados de julho,
nós nos confrontamos com a pior face dessa pandemia, né? Uma face cruel mesmo, que é de ter muito mais doentes graves do que o sistema comportava, que é aquilo que a gente chama de colapso. Então, quer dizer, doentes que precisavam de leitos de terapia intensiva, eles ficavam muitas vezes aguardando esses leitos em unidades de pronto atendimento. E esses, então, não conseguindo entrar e ter assistência adequada, nós tivemos um número alto de óbitos. Então, existem os óbitos, talvez inevitáveis da doença, mas eles podem ser aumentados muito se não houver assistência adequada. Isso acabou, assim, acontecendo. Hoje, nós vamos dizer assim, nós estamos numa fase melhor. O fato de estar melhor não quer dizer que é menos preocupante, que nós podemos relaxar completamente. Nós estamos melhor, mas é assim, nós temos hoje, conseguimos ter os leitos, mas nós temos leitos assim sempre muito próximo de 80% ocupados, de leitos pactuados para terapia intensiva, então isso é preocupante. E então nós estamos num momento que nós temos que entender que em relação à pandemia, nada mudou. Nós estamos dentro da pandemia, nós temos que ter essa consciência de que o que foi, de todas as orientações que se mostraram eficazes, como o fato de usar a máscara em qualquer local público, o fato o que nós aprendemos que devemos ter com relação à higiene das mãos, o distanciamento e, principalmente, só sair de casa se absolutamente isso continua tudo valendo. Nós estamos nesse momento. Então, estamos melhores, mas bom, nós aprendemos o quê? A Sara usou essa questão do aprendizado. Nós aprendemos, eu acho que muitas coisas nesse tempo. Eu acho que houve, em relação às condutas com relação ao paciente, a gente pode dizer que o que, infelizmente, aquilo que se pensava talvez ser promissor para prevenir doença e mesmo atuar bem em formas precoces de doença, esses medicamentos não se mostraram até o momento com uma ação suficiente, quer dizer, não são, as nossas ações não têm que estar voltadas para aquilo que não se mostrou eficaz, para aquilo que mostrou que não tem ação. Então, tanto para prevenir quanto para tratamento de fase precoce, nós não tivemos bons resultados. O que já para pacientes mais graves, eu acho que houve uma boa curva de aprendizado. Nós hoje podemos dizer que a gente sabe assistir melhor os pacientes, então, tanto assim do suporte ventilatório, quanto até o uso de medicamentos que são mais de suporte, que tratam complicações que essa doença trouxe. Então, se nós não temos, hoje a gente atua melhor, isso certamente é responsável por maior número de altas, por pacientes que evoluíram, né, melhor, de forma satisfatória. Então, não temos tratamento para o vírus, não temos vacina ainda, mas os estudos prosseguem e a gente está nessa expectativa que em algum momento a gente possa melhorar essa condição. Isso nós aprendemos outras coisas que eu gostaria de chegar, que eu acho que é importante. Nós aprendemos que o SUS, o nosso Sistema Único de Saúde, esse sistema universal, ele é muito importante para nós, ele é capaz, ele traz um nível de organização da saúde com todas as dificuldades, as deficiências, mas ele traz um nível de organização, ele trouxe e traz que se ele não existisse, nós estaríamos em situação certamente muito pior. Teríamos enfrentado uma situação muito mais dramática e hoje estaríamos muito pior. Então, nós, assim como brasileiros, nós temos que entender que o SUS é motivo de orgulho para nós. Não existe país no mundo com mais de 200 milhões de habitantes que tenha um sistema organizado, universal de atendimento à saúde. Então, nós temos que entender que o que vai para o SUS é investimento. Nós temos que pensar que, assim, nós queremos, como população, nós queremos ter um SUS sempre fortalecido. Ele se mostrou eficiente. Eu acho que nós estamos com... Ainda falta um pouquinho. A gente está caminhando para o final. Eu gostaria... assim, então, eu quero... uma coisa importante é que, assim, que nós podemos trabalhar... Quando pensamos, assim, quais as ações podemos ter em termos de saúde, eu acho que nós temos sempre que trabalhar junto com o SUS. O que nós podemos acrescentar ao que o SUS já pode nos dar.
Então, eu quero dizer assim, se nós temos, por exemplo, unidades básicas de saúde, postos de saúde, que hoje prestam atendimento, pode ser que haja uma dificuldade com visitas domiciliares, que são fundamentais, nós podemos atuar nessas frentes, vamos incrementar visitas, por exemplo. Se temos, assim, pacientes e contatos desses pacientes que precisam ficar na casa, porque nesse momento ele tem a doença, precisa ser assistido e pode transmitir, vamos dar condições para essa pessoa, tanto ele quanto seu familiar, permaneçam em casa. Lógico que aí já entramos numa questão de proteção social também, mas nós podemos dar um aporte de bens, de atenção mesmo, para que a pessoa possa se recuperar, que independentemente da condição socioeconômica, essa pessoa tenha condições de recuperar. E falando em recuperação, nós temos que... ela traz um novo desafio, essa doença, porque a gente não sabia que nós íamos conviver com muitos pacientes com uma recuperação lenta e, mais do que isso, às vezes com sequelas, não só respiratórias, mas de outros sistemas, cardiovascular, neurológico e tal, e isso vai trazer necessidades outras, por exemplo, pacientes que passam a precisar de fisioterapia, entre outros cuidados, e que isso vai acontecer. Quando a gente fala de cronicidade, a gente tem que lembrar que as outras doenças crônicas existem, continuam por aí, e aqueles que prestam assistência, a criança, casas que prestam assistência, a criança com câncer, casas que prestam assistência a pacientes com AIDS, casas de apoio em geral, que trazem, que conseguem ficar com os pacientes do interior, por exemplo, que precisam de cuidados, elas precisam continuar existindo, elas precisam pagar suas contas, elas precisam... Tudo precisa continuar existindo. Então, eu acho que nós temos, assim, muitas maneiras de atuar. Sobre essas formas, a gente pode atuar em muitas coisas que a pandemia trouxe como o impacto da pandemia, tanto direto quanto indireto, nós temos algumas formas de atuar. E para só finalizar, eu gostaria, assim, de que nós refletíssemos, que você falou em reflexão, Sara, então, que essa reflexão que a gente traga, que assim, o que nós ganhamos agora, algumas melhorias que nós tivemos, leitos que nós tivemos, que vieram a partir da Covid, que foi pactuado, que a gente não perca nada, que a gente aproveite cada pedacinho daquilo que pode ser um legado da pandemia, que, sem dúvida, eu acho que é o maior desafio em saúde pública que a gente já enfrentou, pelo menos na nossa era, é o que nós enfrentamos, tá? E era isso, obrigada para a gente iniciar. Obrigada. Maravilha, professora, muito obrigada. Agora nós vamos ouvir a Gilce. Gilce, a falha é toda sua, tá? 10 minutinhos. Oi, tá me ouvindo? Bom, boa tarde, Sara, boa tarde a todos e todas. Agradecer, antes de tudo, à Fundação André Lucemage, né, que já é parceira, né, da nossa casa. Eu acho que a gente considera mais amigos do que parceiros, na verdade, né? Muito bom estar aqui com vocês hoje. Vamos aproveitar bem o tempo, assim, para ser bem objetivos, né, na nossa fala. Tá ouvindo? Oi? Tá ouvindo? Sim, estamos ouvindo. Ok. Bom, então vou me apresentar. Hoje faço parte da Associação Casa Família Rosetta, né? Sou diretora-geral, no momento, da instituição. Nós trabalhamos, basicamente, com duas tipologias de serviços, né? Que são as pessoas com deficiências neurológicas. Atendemos, basicamente, crianças, adolescentes e adultos com paralisia cerebral, entre outras deficiências neurológicas. E também atendemos homens e mulheres com dependência química. Temos um programa para a recuperação e a reinserção social dessas pessoas, que são serviços de saúde, mas também que são transversais para outras políticas públicas. Mas, entrando dentro do nosso tema aqui da área de saúde, o que a gente vivenciou durante esse período? Então, vendo só o que ocorreu dentro da nossa instituição, mas também junto às outras instituições da nossa área, inclusive a associação hoje faz parte também da delegacia da Federação Brasileira de Comunidades Terapêuticas, e nossa instituição hoje está ocupando a coordenação da delegacia regional de Rondônia.
portanto estou falando até em nome das outras comunidades terapêuticas de Rondônia. Que ocorreu durante esse período? Claramente o público que nós atendemos é um público de risco, né, de contrair o vírus, o que afetou de forma assim, bem incisiva os serviços que as instituições que trabalham na área de deficiência, de dependência química, realizam. Afetou em que sentido? Primeiro, por exemplo, na área da dependência química, nós tivemos inicialmente que delimitar o acesso de pessoas externas dentro do serviço e até o ingresso de novas pessoas para o tratamento foi reduzido. Isso impactou, inclusive, não só a nível do serviço, da execução do serviço, mas impactou também a nível financeiro, porque várias instituições hoje também estão executando uma política pública que o Estado não está executando e que acabou repassando para as organizações do terceiro setor. E aí coincidiu que menos pessoas entrando no serviço, menos recurso que o Estado repassava para as instituições. Porém, as instituições tinham a mesma despesa, como se tivesse capacidade de atendimento plena. O que inicialmente, nos primeiros meses, foi bem difícil de se trabalhar. Porém, hoje estamos aos poucos retomando, vamos dizer assim, um diálogo com o poder público que possibilitou estabilizar um pouco essa situação. Na área da deficiência, ocorreu a mesma situação. No nosso caso, nós trabalhamos tanto com abrigo, que acolhe pessoas com deficiência numa situação de abandono, que moram na instituição, esse abrigo continua funcionando, né, regularmente, e também nós trabalhamos com um centro para reabilitação de pessoas com deficiência neurológica. Nesse caso, o serviço ambulatorial, nós tivemos que suspender o atendimento, porque tinha atendimento que previa a vinda de pessoas até do interior, de outros municípios do estado de Rondônia, pessoas com deficiência, portanto, assim, que já vinha com quadro de saúde particular, vamos dizer assim, né, frágil, fragilizado, e colocava em risco a pandemia se a gente continuasse esse tipo de atendimento. E aí optamos por fazer, nos primeiros meses, um atendimento online para as famílias. A nossa equipe técnica se mobilizou para, tanto promover até cartilhas, para poder dar orientações básicas para as famílias, continuar em casa, alguns atendimentos que são necessários, de primeira importância para as crianças e adolescentes que a gente atende. E também tivemos momentos de atendimento online, onde a equipe se encontrava via vídeo, né, com as famílias, se dialogava com as famílias. A tecnologia, eu digo sempre que durante esse período foi o nosso maior parceiro, porque nos possibilitou enfrentar esse isolamento social, né, que a gente precisava respeitar, possibilitou que a gente mantivesse um canal de comunicação aberta, constante, né? Isso foi extremamente positivo. E nesse período, a gente optou por fazer também outro tipo de serviços que não estava fazendo até então, como, por exemplo, atender as famílias com cesta básica, que não é o nosso foco principal. Mas, nesse momento, nós optamos por dar assistência também material às famílias através de cesta básica, através de produto EPIs, através de produto de higiene, e através, inclusive, de encaminhamento, ajudá-las para algumas delas receberam os benefícios socioassistenciais, né, porque várias delas estavam numa situação de vulnerabilidade social extrema. Portanto, assim, acabamos fazendo um serviço à distância, mas sempre presente na vida dessas famílias, né? Na relação à questão da dependência química também, num primeiro momento, optamos por um sistema de isolamento, de limitação de acesso das pessoas externas, e reestruturamos todo um sistema de gerenciamento das atividades internas da instituição e fizemos com que assim, a gente optasse, por exemplo, num primeiro momento, o isolamento total, evitamos o acesso de novas pessoas no tratamento. Logo em seguida, lá para o mês de maio, mais ou menos, nós começamos a fazer ingressos gradativos das pessoas e definimos um espaço, uma equipe específica que cuidasse da fase de quarentena, vamos dizer assim, dessas pessoas, e começamos a exigir o teste do Covid no ato do ingresso. Ou seja, tomamos toda uma série de iniciativas que permitisse garantir a proteção e a saúde das pessoas acolhidas
e das pessoas novas que estão entrando, e também da equipe que estava lá na linha de frente, trabalhando diariamente, né? Que também assim, é importante a gente cuidar de quem está lá na frente, cuidando diretamente. Isso foi também uma nossa preocupação, bem no início da pandemia também. Isso em relação aos atendimentos. No nosso estado, hoje, assim, até agora, nós tivemos um pouco mais de 51 mil casos confirmados de Covid. A grande maioria deles está na nossa cidade, em Porto Velho, mais de 26 mil. No momento, até o momento, nós estamos com cerca de 1.000 mortos que tivemos dentro do estado de Rondônia. O que a gente percebeu dentro da nossa realidade? Eu reforço um pouquinho a fala da nossa colega anterior. Intanto, a gente percebeu que o Estado e o poder público se mobilizou criando logo um comitê de diálogo interinstitucional. Porém, nesse comitê, ele não inseriu o terceiro setor, as organizações do terceiro setor. E aí as organizações do terceiro setor, o que fizemos? Nos mobilizamos para criar um fórum e, inicialmente, logo no mês de março, lançamos uma carta aberta para as instituições e para o poder público, para que ele começasse também a olhar para as organizações do terceiro setor. Por quê? Percebemos claramente que a preocupação claramente era a saúde, sim, era a saúde, mas também tinha muita preocupação da economia. Mas o olhar para as pessoas mais vulneráveis quase não existia. Por quê? O poder público estava ciente que quem estava cuidando disso eram as organizações do terceiro setor e as igrejas, que se fizeram foram aquelas que, vamos dizer assim, até agora estão lidando diariamente com as demandas e com as necessidades básicas dessa população. Porque não é só um problema de saúde, é um problema sistêmico, é um problema que abrange que colocou, assim, permitiu aflorar todas as outras realidades sociais que a população, principalmente mais vulnerável, enfrenta. E aí, a partir desse momento, a gente percebeu uma questão, por exemplo, houve uma um certo conflito entre o poder público municipal e o poder público estadual em termos de quem deveria tomar as decisões no gerenciamento do Covid. E em muitos momentos conseguiram dialogar, mas também em muitos momentos as diferenças entre os dois entes públicos acabou criando uma certa confusão na população, que acabou se revoltando em alguns momentos. E tivemos situações em que o empresariado local queria voltar a trabalhar, em momentos em que também uma parte da população achava que não era tão grave assim, que se tratava de uma simples gripe que poderia passar. Só que isso acabou aumentando os casos na nossa região, de forma considerável. Passamos de pouquíssimos casos em pouquíssimo tempo. As propostas e os aprendizados que a gente percebe nesse período, tanto a nossa instituição quanto outras se reinventaram, tanto na forma de gestão, se reinventaram na forma de executar o serviço e na forma de captação de serviços, de recursos, utilizando as mídias digitais, utilizando outras ferramentas que não são as presenciais. Quais são as propostas que a gente propõe, por exemplo, para a Fundação em termos de investimento para projetos dentro dessa área? Nós percebemos que o panorama econômico e político é bem instável e inseguro para o terceiro setor. Nesse momento, uma prioridade para as organizações é promover ações de geração de renda voltadas para a sustentabilidade econômica das instituições. Por quê? Hoje tem instituições que já estão pensando em fechar as portas, tem instituições que já estão pensando em reduzir serviços. Como podemos ajudar as organizações do terceiro setor a garantir, encontrar novas formas de captação de recursos de fonte própria, porque também os recursos públicos são hoje ainda voltados basicamente para o Covid, para a emergência de saúde, e auxiliar essas instituições a continuar mantendo um serviço que é de extrema importância para essa população vulnerável. Eu penso que o aprendizado maior é isso, fortalecer a rede das instituições e fortalecer também o diálogo com o poder público e o SUS, porque hoje se revelou fundamental a conversa que a nossa colega fez, o fortalecimento da nossa rede pública de serviços, em parceria com as organizações do terceiro setor. Obrigada a todos. Maravilha, Gilce, muito bom. Ótimas colocações aqui. Agora a gente vai ter 10 minutinhos de fala da professora Ruth. Professora, por favor.
microfone. Professora, seu microfone está desligado. Agora, tá dando para Agora ouvir? sim, Tá. estamos. Então, boa tarde a todos, né? Eu agradeço o convite. E vamos lá, primeiro vou fazer uma análise no contexto pandêmico e depois a gente vai para as ações e finalizo rapidamente com reflexões, né? Então, dentro desse cenário pandêmico, Manaus, assim, foi uma situação, passou por uma situação bem crítica a nível de mídia, inclusive. Eu acredito que quem não estava vivendo no contexto amazonense pensou que aqui estava realmente um caos. Não era tanto, né? Mas o que foi demonstrado era que estava, ok. E o que a gente percebe, nós vivenciamos mundialmente em uma sociedade de risco, onde as vulnerabilidades, né, principalmente as desigualdades sociais, elas vêm à tona nesse momento, até porque ninguém estava esperando uma pandemia neste momento, todo mundo estava ligado em trabalho, estudo, enfim, todas as atividades e de repente teve que desacelerar. Aqui no Amazonas nós tivemos assim algo bem específico, como no momento de pandemia houve troca de 2 secretários de saúde, secretário estadual, houve questões de corrupção que ainda está sendo investigado, com compra de aspiradores, enfim, tivemos, além da pandemia, esses problemas de corrupção, né, político. E entra também a questão econômica, com o fechamento do comércio, né, apesar de Manaus ser uma o Amazonas em si, né, e isso foi demonstrado em relatório pela UFAM, FAPEAM, o público de Manaus, 40% apenas da população aderiu ao isolamento social. 40%, mas que já foi o suficiente para evitar bastante a disseminação do vírus, né? E tivemos o hospital de campanha, né, da prefeitura e o hospital de campanha de combate à Covid-19 do estado. O sistema, o primeiro caso que foi diagnosticado e foi publicizado foi em março, porém, alguns relatórios já mostram que o vírus já estava circulando na capital desde fevereiro, né? Devido a essa fusão houve uma fusão de vírus aqui, do amazonense que foi para o carnaval e voltou, do amazonense que foi para o exterior e voltou, e dos chineses que vieram, porque aqui nós temos um grande polo do distrito industrial, que tem algumas fábricas chinesas, né? Então, a partir de março, final de março, já para abril, começou o boom, né, da pandemia aqui, números de casos, muitos números de óbitos. Até em 29 de julho, foi onde eu fiz as últimas pesquisas, tinha mais de 2.020 mortes, né? Sendo que a faixa etária mais afetada foram pessoas de 40 a 49 anos, porém, os óbitos ocorreram mais em idosos, tá? Idosos a partir de 60 anos em diante já foi o maior quantitativo, tá? E o Estado, ultimamente ele vem retomando, né, as atividades gradativamente, porque o pico mesmo foi abril, né, maio, o pico da pandemia. Isso não quer dizer, como a professora Márcia falou, a gente tem essa experiência parecida, não quer dizer que acabou a pandemia, mas assim, veio decrescendo o número de casos, né, o número de óbitos também, e o que se percebe, o que já foi até divulgado, é que tem muitos casos ainda, porém as pessoas estão assintomáticas, né, e o número de óbitos praticamente desabou. Então, hoje tem já decreto estadual municipal para uso obrigatório de máscara, né? Horários determinados para os estabelecimentos funcionarem e fecharem, os shoppings estão funcionando, cinemas estão funcionando, e escola, quem voltou primeiro foi as escolas particulares, que voltou em junho,
em julho, e agora, em agosto, voltaram as aulas nas escolas públicas, né? O nosso problema, nós tivemos grandes problemas com o interior do Amazonas, que já tem uma precariedade dos serviços de saúde, onde em alguns municípios nós não temos nem hospitais, né? Trabalhamos muito com a questão das regiões de saúde, onde tem municípios polos que oferecem uma atenção secundária, né? Para atender os outros municípios que estão ligados a esse polo, porém não é suficiente. O sistema colapsou, né, aqui em Manaus, e ainda tinha que atender a população que vinha do interior. A problemática ela foi geral tanto na questão da saúde, quanto na questão econômica e na questão social. E aí o que foram feito, né? O prefeito determinou a diminuição o não corte, né, com as concessionárias de energia, de água, daquelas pessoas que estavam inadimplentes. Houve mutirões de doações, e ainda ocorre até hoje, que a gente percebe no que está ocorrendo, né, junto à sociedade civil e às empresas privadas. Doações para as famílias de vulnerabilidades sociais. Teve aquele auxílio emergencial de R$200 do Estado, que ainda temos até hoje, distribuição de alimento com a Secretaria de Assistência Social e o Fundo de Promoção Social e Erradicação da Pobreza, também trabalhando em parcerias. Mutirões de doações, drive-thru, onde isso daí também foi uma proposta e está sendo efetivada pelo governo do Estado, onde recebe doações de empresas e sociedade civil. Agricultores, né, familiares, continuam produzindo, o governo, tanto o Estado quanto o município, compra esses produtos, porém, eles estão fazendo doações para as instituições. A Universidade do Estado do Amazonas, ela fez uma intervenção para tentar amenizar a questão da crise psicológica, né, que ocorre com os doentes, as pessoas que se infectaram, familiares, enfim, toda a sociedade, que é um plantão pedagógico de chamada telefônica. E eles aí dão informações, aconselhamentos psicológicos e até fazem encaminhamentos para profissionais específicos. Nas atenções básicas da rede municipal, que nós temos orientações, né? Quando o paciente vai em uma UBS, ele recebe orientações e recebe também máscaras, né? Está sendo realizada já, a equipe de estratégia saúde da família já retornou, né, com as visitas domiciliares e já estão aí trabalhando a questão sanitária, com prevenção, palestra dentro do distanciamento social, para fazer essa questão de uma reeducação sanitária, né? Haja vista que ainda existe vírus, ainda existem pessoas morrendo, apesar de ser mínimo, né, esse quantitativo, mas ainda existe. E os exames nas UBS também já foram liberados, imunizações, e quando essas pessoas, esses usuários do SUS, estão chegando, já recebem a máscara e recebem a orientação, tá? E também eu gostaria de falar um pouco sobre a questão indígena, né? Haja vista que o estado do Amazonas é o estado com o maior quantitativo de indígenas do país. Nós temos, segundo dados da COIAB, de 15 a 20 mil indígenas na capital amazonense, índios, né, que vivem aqui na zona urbana, e esses índios, muitos deles, viviam de artesanato, vendas de artesanato, e isso foi muito prejudicial no período do isolamento social, e aí, então, eles já viviam em uma situação de vulnerabilidade econômica, e isso só aumentou. Porém, muitas instituições, né, não governamentais, e até mesmo Estado e municípios, trabalham com parcerias para levar a questão de alimentos, água, saneamento básico, que aqui nós temos um problema
terrível aqui em Manaus com relação ao saneamento básico, que isso tudo vem proliferar vários tipos de doenças, né? E claro, até a Covid. Então, a questão é essa, para reflexão, né? Esse foi um cenário. Eu acredito que trabalhando a questão do Estado, políticas públicas e parcerias, né, como assistente social, educação, esse fortalecimento do SUS, né, que se demonstrou muitos desafios, mas também demonstrou muita potencialidade nesse período. Eu acredito que cada vez mais nós devemos defendê-lo, né, a ferro e fogo, porque se não fosse o SUS, o que seria de nós nessa pandemia, né? E trabalhar esse fortalecimento do SUS juntamente com as outras organizações, né? Com organizações não governamentais, estados, e propor essas novas políticas, novas formas de intervir na população, no ser humano, dentro de uma sustentabilidade, né? Que visem não só o meio ambiente, mas visem o ser humano que vive nesse ambiente, que vise não apenas a economia, mas o bem-estar dessa população que está aí, que nesse momento sofre de vários tipos de problemas, que não é só o da saúde, mas também da educação, o econômico, e assim vai. Ele sem o kimono, eu pus o kimono fica muito alto. Olha, saiu um áudio aí, estamos ouvindo um áudio de alguém. Pode finalizar então, professora Ruth, por favor. Então, eu acredito que essa é a reflexão, né? Trabalhar as parcerias, fortalecimento do SUS e pensar em um novo contexto hoje, né? Aprender a conviver, infelizmente, enquanto não sai a vacina, aprender a conviver com esses vírus, né? Tratando das medidas sanitárias e a prevenção. Obrigada, professora, pela colaboração. Eu acho que é muito rico o que vocês trouxeram, né? E a gente pode encontrar vários pontos comuns, assim, apesar de ser 3 estados com culturas bem diferentes e terem sofrido um impacto no tempo diferente, a gente vê aí vários pontos em comuns. Vamos abrir, então, para as perguntas agora. Quem quiser fazer pergunta pode levantar a mãozinha ou pode escrever aqui no chat. Vamos ver. Adriana, já tinha aparecido alguma pergunta? Sara, a gente tem 2 perguntas já, tá? A primeira pergunta foi a da Vilda, que é de Cuiabá. A pergunta dela é mais abrangente, aí as 3 convidadas podem responder. A pergunta dela é: como que o SUS estará fazendo para atender os jovens, adultos e pessoas idosas com transtorno, síndrome do pânico pós-pandemia? Que no caso dela, a organização que ela faz parte, eles estão com um número muito acentuado de pessoas com esses transtornos, né? E como indicar um atendimento para essas pessoas? Pode responder, professora. Eu não sei se eu estou apta a responder essa pergunta. O que eu entendo é o seguinte, que agora nós estivemos até agora, muito recentemente, nós tivemos com serviços, a maioria dos serviços estiveram interrompidos, ou pelo menos não estavam em situação de normalidade. Agora nós estamos retomando. Eu acredito que o SUS, como os serviços, né, públicos todos estejam exatamente nessa fase de retomada de atividades, assim, porque tem que ter uma organização, já prevendo essa condição da manutenção dentro da pandemia, então nós vamos ter que conviver com essa condição, então nós temos que ter todos aqueles cuidados, né, a orientação dos diferentes serviços, como podem atender. Mas eu acredito, assim, que não, pelo menos que dentro do que eu sei, não existe nada específico que tenha sido ampliado, a não ser para profissionais da área de saúde, que aí tem iniciativas, a professora Ruth falou, da Universidade Estadual, na Universidade Federal também tem iniciativas que são próprias para colaboradores dentro das instituições, dentro dos hospitais, para professores e tal.
mas quando se trata assim, da população em geral, eu entendo que são os mesmos serviços de antes, que talvez estivessem meio interrompidos e que agora retomam suas atividades aos poucos, né? Aos poucos estão retomando. É dentro do que eu sei, não sei se, né, se atende em parte. Não sei se as minhas colegas de fala aqui gostariam de colocar mais alguma coisa. Oi. Assim, eu creio que, assim, hoje, nessa parte de saúde mental, o CAPS é o serviço, vamos dizer assim, direcionado para esse tipo de tipologia, né, de problemática na área da saúde. Porém, a gente sabe que a nossa realidade, não sei nos outros estados, mas na nossa realidade, pelo menos de Rondônia, o CAPS ainda não consegue atender plenamente a finalidade principal pelo qual surgiu, né? E aí eu creio que vai provocar assim alguns transtornos dentro do serviço de saúde, CAPS, na área de saúde pública. E nesse primeiro momento, e considerando também o panorama político que hoje nós estamos vivenciando e econômico, onde se tem um investimento na área de saúde em função do Covid, mas a gente viu uma redução considerável dos recursos na área de saúde, principalmente em alguns programas que estavam funcionando, né, até pouco tempo atrás. Eu creio que talvez a gente tenha que encontrar novas estratégias. Eu defendo o poder público, mas também defendo e acredito na parceria entre o poder público e o terceiro setor. Muitos serviços podem ser realizados em parceria entre o setor público, as universidades e as organizações do terceiro setor, né? Hoje nós temos a possibilidade de compartilhar conhecimento e colocar juntos estratégias que talvez possam se tornarem mais efetivas e dentro da realidade econômica e política que talvez estamos vivendo durante esse momento. Porque a gente pode propor milhares de ideias fantásticas, mas a gente tem que fazer os cálculos, vamos dizer assim, com a realidade econômica e política que estamos vivendo hoje no nosso país, né? E creio que nos estados de vocês não seja diferente, né? Eu acredito que a gente tem que começar a olhar talvez de uma forma mais estratégica, em oferecer serviço de saúde mental para essa população, fazendo uma construção coletiva entre várias instituições. Eu acredito muito nesse modelo. Eu posso? Né? Eu acredito também, professora, né? Eu acredito que hoje nesse contexto, hoje e sempre, né? Que a gente já vem aí de uma questão histórica, eu acredito também que seja esse o caminho, parceria, não só a questão do Estado, eu já visto que nós estamos em uma conjuntura em que o Estado está sendo minimizado, né? O poder estatal está sendo minimizado pelas próprias políticas neoliberais econômicas. Então, aí eu acredito que entra com toda a força a sociedade civil organizada, né? As instituições, as ONGs, e trabalhar dessa tua forma. Eu vou esperar só o SUS está aí, ele necessita sim ser fortalecido. Mas essas estratégias junto às outras instituições, eu acredito que elas são essenciais. Aqui, com a Universidade do Estado do Amazonas, eles fazem um atendimento para os profissionais de saúde, pacientes e também para a sociedade em geral, né? Através desse Disque plantão psicológico, que eles falam, né? E o plantão através de chamadas telefônicas e chats. É esse o caminho que eles, então, porque os CAPs ainda não voltaram também com seus serviços, né? Na verdade, os pacientes eles vão às UBS e o médico que da UBS, da Saúde da Família, que faz esses encaminhamentos por lá. Okay. E a gente sabe que não é suficiente, né, pelo quantitativo que tem da população. É importante todos os participantes ouvirem bem essas colocações, né? Adriana, vamos para a segunda pergunta, então, por favor? Ok, Sara. Para a professora Márcia também, aí é com relação a essa retomada das atividades educacionais presenciais. A Paula Pereira, ela pergunta, ela é de Porto Velho, e ela diz que alguns municípios lá do estado já estão ensaiando uma retomada dessas atividades.
e ela coloca que, principalmente as escolas públicas, é extremamente difícil conseguir gerir todas as regras de distanciamento social e ter esses cuidados de higiene. Então, como profissional da saúde, qual é a sua visão sobre essa retomada e seus possíveis efeitos colaterais dentro do sistema de saúde? Seria ainda muito cedo para voltar às aulas? Então, eu vou responder dentro do que a gente vem discutindo mesmo. Bom, eu acho que que eu vejo que nós estamos hoje tentando colocar na balança quais são, assim, o que nós temos de prejuízo, e a gente vai vendo como é que a gente minimiza os prejuízos que existem. Então, a primeira colocação que eu acho que é importante para todos nós é que nós não estávamos preparados para viver uma pandemia. Então, nós vivemos várias situações. Eu não gostaria que tivesse fechado o comércio tal. Eu não gostaria que a escola tivesse fechado. Eu não gostaria um monte de coisa, mas tem coisas que, infelizmente, nós precisamos conviver com elas e vamos aprendendo como que nós vamos minimizar esses prejuízos que a gente tem. Então, a questão das escolas, eu acredito que amanhã, como vai se tratar de educação, acho que muito vai se falar, eu acho que nós temos, assim, aqui foi colocado, eu acho que está presente na cabeça de todos nós, que a pandemia, ela expôs exatamente a desigualdade que existe. Talvez, eu acredito que, assim, quando se trata o quanto que esse país ele é rico, ele não é rico, não se trata disso. O nosso problema é a desigualdade. Então, nós temos desigualdade na população para lidar com as questões da saúde, vamos ter também com relação à educação, que são que são dois pilares para uma sociedade se desenvolver. Então, a educação ainda está lá na frente, porque quando você trabalha bem com a educação, provavelmente você já vai ter um impacto na saúde. Então, isso é fundamental. E o que nós vivemos hoje é simplesmente estar expondo todas as nossas fragilidades. Então, nós temos condições hoje, cada estado está vivendo uma situação diferente. Então, a primeira parte dessa resposta, quem perguntou está em Rondônia. Então, tem que ser avaliado para aquele estado e para os diferentes municípios, né? Aqui no estado de Mato Grosso está se tratando por regiões, eu imagino que na maioria esteja assim. Bom, existe risco, e risco alto, de aumentar a transmissão quando você leva alunos para a escola. Não vou falar crianças, porque pode ser criança, pode ser jovem, pode ser um jovem na universidade. O risco existe. Esse risco, nós estamos vendo que já é um fato. Vários locais, isso está acontecendo no mundo. Quando voltam às aulas, há um aumento, muitas vezes não percebido entre as crianças, entre os jovens, que não manifestam muitas vezes a doença, mas passa a ter vários professores e todos os colaboradores dentro da escola, muitos ficam expostos e acabam tendo doença. Então, nesse momento, se você falar assim, de maneira ampla, geral, nós estamos em condições de voltar à aula dentro da normalidade? Eu posso afirmar que não estamos. O que nós devemos fazer? Nos preparar para, em algum momento, voltar. E quando voltar, o foco vai ter que ser esse. O que nós temos que fazer com relação às medidas que são protetivas para reduzir transmissão? Vai ter transmissão? Vai ter transmissão. Qualquer momento. Tem países, por exemplo, eu tenho notícia de uma estudante, por exemplo, do Canadá. No Canadá, que não teve, assim, quer dizer, não foi um país de destaque no número de casos. A aula, por exemplo, presencial na universidade já está determinada, é o ano que vem, acabou, esse ano não tem. Então, muitos lugares tomam essa atitude. Eu acho que nós vivemos numa sociedade no Brasil em que vai ser muito difícil tomar essa atitude, simplesmente não tem aula e pronto. Então, nós vamos ter que lidar com os riscos. Tem risco? Estamos preparados? Não estamos. Eu acho que nós temos que nos preparar. Se eu sou favorável, criança, por exemplo, pré-escola, acho que, na minha opinião, não tem a mínima condição de ir para a escola nesse momento. Criança em idade escolar ainda, né, ensino fundamental, acho que tem que se avaliar.
Aí, mas é porque os pais não, eles têm que trabalhar, então a criança não pode ficar em casa. Veja, é um outro problema que se sobrepõe. Se você perguntar, ele deveria estar voltando para a escola? Não deveria. Agora, por que ele vai voltar? Vai voltar porque não tem como ficar em casa sozinho, vai voltar porque não tem internet para fazer ensino à distância. Então, tem outras condições que obrigam a voltar. Agora, deveria voltar do ponto de vista da saúde? Não deveria voltar. A resposta é essa. Tá certo, professora Márcia. Mas infelizmente a gente tem que voltar, né, a viver, né? A economia não pode parar, as pessoas estão ficando desempregadas, então realmente tem que ser medidas preventivas. A gente já passou do horário aqui, então eu queria só ver com a Adriana se a gente tem mais alguma pergunta e a gente, ou a professora Ruth responde, ou a Gilce, e aí a gente finaliza, pode ser? Tem pergunta, Adriana? Tem uma última pergunta, Sara, para daí a gente finalizar, da Jane. Ela pergunta como está a atenção à saúde do trabalhador na pandemia, no seu modo de ver, né? Aí eu acredito que as 3 convidadas podem responder. Pode ser as duas, que eu já respondi essa sozinha. Podem responder, tá? Senão eu falo demais. Tá bom. Eu só queria frisar que ultimamente está aparecendo nas mídias, né? Em algumas mídias, o Amazonas no vermelho novamente, né? Como se estivesse aumentando com tudo os números de casos. Isso não é bem como a mídia está colocando, tá? É incrível que eles colocam, mas não explicam o porquê. Esses aumentos de número de casos ainda são casos que foram contabilizados, que não tinham sido contabilizados no período do pico, tá? Da pandemia. Foi essa época, não foi a questão do retorno, que está sendo lento, das atividades econômicas, das escolas, né? E é devido a isso. Isso daí são dados da Fundação de Vigilância em Saúde e da própria Suzan, que é do estadual. Tá? Então, esse vermelho aí é número de casos que ainda não tinham sido contabilizados e que a mídia não divulga exatamente o que está acontecendo aqui no estado. Quanto à questão da saúde do trabalhador, a gente percebe que foi muito fragilizado, né? Porque seres humanos, principalmente aqui, o sistema colapsou, e pessoas que ficavam à margem de corredores ou até fora, muitas das vezes, de hospitais, aguardando uma UTI, ou então, já no final, já nem aguardava no hospital, era leve para a sua casa e aguarde. Era assim, né, a situação. Então, para o profissional vivenciar tudo isso, houve uma questão de psicológica mesmo, um enfrentamento, porque é humano, né? E de repente você está vivenciando com isso, ter que escolher quem sobrevive, quem não sobrevive, ou dizer, vai para sua casa, porque aqui não tem mais espaço, sabendo que aquela pessoa vai morrer. Então, a gente percebe que isso daí foi uma problemática, uma problemática muito grande, e até então são oferecidos, né, esses programas de atendimentos psicológicos a esses trabalhadores que estiveram aí no enfrentamento, mas minha opinião empírica, tá, que eu conheço muitos, e sou casada também com um médico, por isso que eu digo que é empírico, e que esteve na linha de frente da Covid, não é suficiente, porque essa marca fica e é uma situação complexa até para falar, né? Não sei se programa psicológico, se um tratamento, né? Eu acredito que possa vir daí fazer efeito, mas fica, né? Essa marca aí para eles enquanto profissionais. Gil, se você quer falar algo a respeito sobre a saúde do trabalhador também? Só compartilhar uma experiência que a gente teve, Sara. Claramente, eu acho que nesse período, a nível de Rondônia, por exemplo, macro, te falo a realidade de Rondônia primeiro, nós tivemos advogados aqui que entraram com uma ação civil pública contra o Estado para a saúde do garantir a saúde dos trabalhadores na área de saúde, porque no início da pandemia nem os EPIs estavam sendo garantidos.
Hoje teve a estação civil que foi ganha, inclusive, teve ganho, né, pela parte dos trabalhadores. Isso foi assim, um avanço, porém mostrou claramente a fragilidade e a falta de olhar, de cuidado que ainda se tem para com o trabalhador da área de saúde. Isso com relação à atividade pública. Com relação à nossa experiência que tivemos aqui na instituição, desde o primeiro momento da pandemia, nossa preocupação foi, primeiramente, garantir também a proteção dos trabalhadores, porque não é só a proteção de EPIs, é proteção deles se sentir tranquilo em relação à segurança financeira, de não perder o trabalho, porque era um medo que estava ocorrendo muito forte. E também uma questão, nós tivemos, por exemplo, que suspender um serviço e a equipe teve que ficar em casa. Nós oferecemos um serviço psicológico de atendimento individual e em grupo para essas equipes. E a equipe do abrigo, que teve que lidar com alguns pacientes com Covid, inclusive um ainda está na UTI nesse momento, nós estamos trabalhando com a elaboração do luto e da doença. Como trabalhar essas questões a nível emocional na tua equipe, né? Isso nos abriu um olhar e, além disso, a gente acabou oferecendo, assim, criamos um grupo de WhatsApp com todos os colaboradores, unimos todos os serviços da instituição, que hoje tem 6 serviços, tem 6 unidades, e aí nesse grupo nós acabamos também trazendo temas de reflexão junto com eles sobre esse período que estamos vivendo, para começar a elaborar e significar tudo isso que estamos vivenciando. E internamente, na gestão, flexibilizamos muita coisa. A gente não ficou apegada a questões trabalhistas, a gente ficou olhando basicamente as questões humanas, compreendendo que teve momentos que um trabalhador não estava em condições de vir trabalhar, e nem por isso nós tiramos parte do salário deles. Optamos por fazer essa escolha, porque a gente compreendeu que, nesse momento, o fator humano vinha em primeiro lugar do que o fator econômico, tá? Então, eu acho que a gente precisa ter um novo olhar para com a saúde do trabalhador em todos os âmbitos nesse momento. Muito obrigada, Gilce. Bom, gente, então agora nós vamos chegar no final desse nosso primeiro encontro aqui. Ultrapassamos 8 minutinhos, mas foi de grande valia, viu? Eu queria agradecer imensamente as nossas convidadas, professora Márcia, Gilce, professora Ruth, que trouxeram nos diálogos, né, seus pontos de vista, as provocações e inspirações também, para os participantes hoje pensarem nos seus projetos e de acordo com a sua realidade local, né? São 3 estados diferentes e com certeza a fala de vocês também trouxe muita inspiração para todos nós, tá? A gente agradece imensamente. E agradecer também todos os participantes pelas contribuições, trouxeram aqui os questionamentos, tivemos trocas, né, de experiência nessa tarde, nesse primeiro encontro nosso, falando sobre a saúde. Então, muito obrigado pelo tempo disposto e gostaríamos de convidá-los para participar dos próximos encontros. Então, amanhã a gente tem um encontro online na área da educação e quinta-feira na área da proteção social, sempre nesse mesmo horário, às 14 horas. Então, para se inscrever, pode acessar o mesmo link que foi desse encontro da saúde e fazer a inscrição sobre a educação e proteção social. Muito obrigada e desejo a todos vocês uma ótima tarde. Obrigada. Muito obrigada. Foi ótimo, foi muito bom. Obrigada.